pague para o seu irmão, mas vem aí e abençoe a igreja. Se coloca em pé, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Que mês que foi? Vamos lá, qual mês? Vamos lá, no 6º mês. Vamos lá, que mês que foi? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Amém? Até aqui, fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos, Pai. Fala ao nosso coração. Deus, é a tua palavra que é uma espada cortante, capaz de discernir intenções e pensamentos. Que essa palavra fale ao nosso coração, que nós saiamos aqui, ó Deus, restaurados, transformados pelo poder da tua palavra. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim para falar de ti, e unge os nossos ouvidos, nosso coração, para ouvirmos e guardarmos a tua palavra, que eu te peço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar, dando glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vamos lá, irmãos, olha só. Esse texto nos fala de Gabriel, o anjo Gabriel. Gabriel é o anjo mensageiro. É aquele que leva a mensagem. É o mesmo anjo que vai levar a mensagem para Daniel. Agora o anjo Gabriel está levando a mensagem para Maria. Está dando as boas novas para ela. E a palavra diz que no 6º mês, esse anjo, Gabriel, o mensageiro, foi levar uma mensagem a Maria, numa cidade chamada Nazaré. Fala comigo, Nazaré. Agora, você sabe que Nazaré, na Bíblia, representa um lugar de desprezo. Nazaré não é um lugar que você sonha em morar, que você sonha em estar. Não é um bairro de gente nobre, mas pelo contrário, é um lugar de gente desprezada. É um lugar onde não se espera nada. E muitos aqui, muitos de nós, talvez saímos de lugares onde não se espera nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus tem um correio no céu que não extravia a mensagem. E a mensagem de Deus já chegou no seu coração, na sua casa, na sua família. Vai chegar, meu irmão, no seu bairro, onde quer que você esteja. Talvez daquele lugar todo mundo fala só tem desprezo. Mas é lá que Deus está mandando a mensagem. É lá que Deus está escolhendo. É lá que Deus está separando. E eu quero falar com você hoje sobre boas notícias. Você sabe que a palavra evangelho no grego vem de evangelion, que significa simplesmente boas novas ou boas notícias. Foi exatamente isso que os seguidores de Jesus entenderam e começaram a se referir na proclamação da notícia da vinda ao mundo do nosso Salvador, do Salvador da humanidade, como boas novas, como o Evangelho. E Deus nos escolheu, cada um de nós nos separou, para que nós fôssemos mensageiros de boas novas, de boas notícias, carregássemos essa verdade dentro de cada um de nós. E quando a gente fala de boas notícias, é exatamente o antônimo, ou o contrário, de notícia ruim, de coisas ruins. E a gente vive em um mundo em que as pessoas têm sede por coisas ruins. Tem sede, muitas vezes, por ver sangue, por ver briga. Quando eu era criança na escola, e a gente
quando via um ou outro começando a discutir, como que as crianças faziam? Está revelando a sua idade, né? Ó, os velhos aqui tá tudo... Fica, todo mundo queria ver o quê? Queria ver briga, queria ver sangue. Você sabia que na antiguidade as pessoas eram apedrejadas em praça pública e se lotava para ver aquele Coliseu de Roma? Eu estive lá, lotava para verem cristãos sendo mortos. E acredite, não há nada novo debaixo desse céu. Nada novo. Ah, pastor, isso foi há milhares de anos atrás. Acontece nos dias de hoje. As pessoas ainda têm sede por notícias ruins, por coisas ruins. Eu via uma entrevista de alguém essa semana, e essa pessoa está muito posicionada financeiramente, rica, e ela dizia, olha, porque é impressionante. Alguém falava, mas você faz coisas que polemizam, que... Ela falou assim, é impressionante, porque quando eu falava as coisas boas, ninguém participava, ninguém compartilhava, mas quando eu falo alguma coisa ruim, aí os haters, aqueles que estão com raiva, aí comenta, compartilha e tal, e vai. Por quê? Porque a coisa ruim engaja muito mais. Porque a mentira é poderosíssima. Você sabe que na palavra, na Bíblia, você vai ver muitas mentiras que foram contadas, muitas fake news que se fizeram. Fake news é notícias falsas. Quando os irmãos de José mentiram que José estava morto, era uma mentira que durou cerca de 20 anos até que seu pai o encontrasse novamente, 13 anos até ele se tornar governador. Depois que ele se tornou governador, mais 7 anos de vacas magras. Então, cerca de 20 anos, aquela notícia falsa perdurou. Uma notícia falsa, quando ele foi jogado na cadeia, porque a mulher de Potifar havia dito que ele havia cometido um crime contra ela. Aquilo era uma mentira. Jesus sofreu tantas mentiras, tantas calúnias, tantas difamações. Diziam que Jesus expulsava um demônio por Beelzebu. Diziam que Jesus era aquele que se assentava com publicanos, com fariseus. Falavam da sua família, falavam da mãe de Jesus. É impressionante o tanto que nós vemos as pessoas terem sede por coisas ruins, tem sede para saber de notícia ruim, e tem gente que quer espalhar isso, que quer espalhar coisas que não edificam. Tem gente que corre os seus pés para esse tipo de coisa. A palavra nos chama, querido, cada um de nós, para nós sermos mensageiros de boas notícias, mensageiros de boas novas. Quando você olha na Bíblia, você vai ver um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, que tem algumas características diferenciadas. Esse homem é Davi. Mas Davi é alguém que soube esperar o tempo. Davi não precipitou de forma alguma. Ele sabia se posicionar. Era um homem de guerra, era um homem valente. Mas a Bíblia vai falar que por 2 vezes Davi teve oportunidade de matar Saul. Você sabe por quantos anos Saul
perseguiu a Davi? Fala comigo, 12 anos. 12 anos, Saul perseguiu a Davi. E a Bíblia vai falar de certa vez em que Davi estava lá na caverna de Adulão, e a Bíblia diz que Saul junta 3.000 homens, 3.000 soldados, escolhidos a dedos, para matar a Davi. E ele vai para uma caverna, e a Bíblia diz, no capítulo 24, de 1 Samuel, se você puder colocar aí para mim, 1 Samuel, capítulo 24, a Bíblia diz que Saul, ele vai entrar em uma caverna, e olha só o que o texto diz. A Bíblia diz que, olha só, versículo 2 de 1 Samuel 24. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos entre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Tinha uma caverna lá. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Saul entrou nela para aliviar o ventre. Todo mundo faz isso, né, irmãos? Todos nós fazemos, aliviamos o ventre. Está numa posição favorável? Não. E a Bíblia diz, ora, Davi e seus homens estavam assentados no interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele se arrependeu de ter cortado a orla do manto de Saul. Ele não matou Saul. Saul estava lá para matar Davi. Quem está comigo aqui, diga amém. Saul estava lá para matar Davi. Mas Davi tinha a oportunidade. Os homens de Davi falaram, olha, Deus te entregou ele nas suas mãos, mata ele agora. Estava fácil para matar ele. Mas Davi não matou e cortou a orla das vestes de Saul. E Davi então vai e se apresenta depois de longe. Davi fala para eles, olha, Davi conteve os seus homens, segurou para que eles não matassem Saul, e saiu da caverna, prosseguiu o caminho, e Davi então fala para eles, olha, Davi vai falar para Saul, e diz assim, olha, vê aqui, versículo 11, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu ter cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim, nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Versículo 12, ele diz assim, olha, julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Quem está comigo aqui, diga amém. Você está entendendo essa história ou não? Davi aqui poupa a vida de Saul, sim ou não? Saul queria matar Davi, poupou. Depois disso, Saul vai falar assim, então olha, só jura que você não vai matar minha descendência, eu vejo que você é melhor do que eu, você podia ter me matado. E você pensa, então aí parou coisa nenhuma. Saul tenta novamente, Saul vai armar novamente para matar a Davi. Ele novamente vai à caça de Davi. 1 Samuel 26, versículo 2, diz assim, olha, então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi. E acampou-se Saul no outreiro de Aquila, de fronte de Gesimon, junto do caminho. Porém Davi ficou no deserto, sabendo que Saul vinha para ali à sua procura. Versículo 6. Disse Davi a Emelec, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem descerá comigo a Saul no arraial? Respondeu Abisai, eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado. Olha só, Saul na primeira estava desaliviando o ventre, sim ou não? Agora ele está deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abre, o povo estava deitados ao redor dele. Versículo 8, então disse Abisai a Davi, mais uma vez, os homens de Davi estão falando, olha, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me pois agora,
encravá-lo com uma lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo golpe, em uma só eu mato ele. Versículo 9, Davi porém respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Não mate a Saul. Mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Olha que interessante, irmãos. Davi poupa a vida de Saul. E os homens de Davi, eles eram os verdadeiros ninjas. Eles eram a tropa de elite. Eles eram guerreiros, valentes. E a Bíblia diz que Davi fala para eles: olha, vá lá e pegue a lança de Saul. E pegue também, você vai pegar a lança e vai pegar na sua cabeceira a bilha de água. E vamos, pegue a lança dele, a bilha de água de Saul. Pega a lança, de novo Davi vai e mostra: olha, está aqui, eu estou com a sua lança aqui, Saul. Você queria me matar, mas eu jamais fiz nada para você. Olha só, eu não fiz nada para você. E por que você está querendo me matar? Você fica ouvindo essas pessoas aí. Versículo 18, Davi vai falar assim: olha, por que me persegues, o meu Senhor, assim o seu servo? Pois que fiz eu? Que maldade se acha nas minhas mãos? Versículo 23, Davi vai dizer assim: olha, pague porém o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Davi se colocava debaixo da vontade de Deus. Tem alguém comigo aqui ou não? Quantas vezes Davi poupa a vida de Saul? 2 vezes. Agora aqui, fala comigo: eu fui chamado para levar boas notícias. Eu fui chamado para falar coisas boas do Evangelho, de boas novas. Veja só, então aqui 12 anos Saul perseguindo Davi, 12 anos Davi tendo que fugir de Saul, juntando homens, armando para ele. E agora Saul tinha colocado na cabeça dele que aquele homem que era o mais leal a ele, que era Davi, queria destruí-lo. Muitas vezes, irmãos, nós agimos desta maneira. Muitas vezes nós somos pessoas que queremos achar culpados pelas nossas fraquezas. Nós somos pessoas que queremos culpar os outros pelos nossos fracassos. E acredite, irmãos, você culpar os outros não te faz o inocente. Você jogar a responsabilidade dos outros não te faz uma pessoa livre da culpa. Saul contava essa história para ele mesmo, e ele vivia isso. Mas Davi era uma pessoa sarada. Fala comigo: Davi era sarado. E passa-se o tempo. Eu não vou entrar aqui. A Bíblia diz que depois que Davi vai viver uma grande dificuldade em Ziclag, suas mulheres, seus filhos vão ser roubados, ele vai recuperar tudo. Depois que ele vive aquela grande luta, aquele momento mais difícil da vida dele, a Bíblia diz que Saul se mete numa encrenca com os filisteus, e ele agora está cercado pelos filisteus. Matam o seu filho Jonatas, é morto. E agora Saul, ele está com a espada, e ele fala para o seu moço: olha, me mate aqui para que eles não venham me destruir. E o seu moço não tem coragem de matar Saul. Então o próprio Saul se mata. Ele se lança sobre a sua lança, e ele se mata, e o moço dele também se mata. E a Bíblia diz que um amalequita, fala comigo, amalequita. Os amalequitas são toda sorte de mal. Os amalequitas são aqueles que vêm por trás. Amalequitas sempre vão ser inimigos de Deus. Um amalequita agora chega e vai levar a notícia para Davi, achando que está fazendo uma coisa boa. E se você lê o texto no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, a Bíblia diz
que Davi agora está, segundo Samuel capítulo 1, Davi recebe, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já há 2 dias em Ziclag, ele já tinha derrotado os amalequitas, sucedeu que ao 3º dia, apareceu do arraial de Saul um homem com vestes rotas e terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, inclinou-se e lançando em terra, perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Ele está contando que Saul estava morto e Jonatas. E disse Davi ao moço que lhe dava as novas, o moço que estava dando as notícias. Era notícia boa ou notícia ruim, irmãos? Era boa ou ruim? Era boa ou ruim? Então disse Davi ao moço que dava aquelas notícias: como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias ruins: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiando sobre sua lança e os carros da cavalaria, e apertava com ele. E olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e disse: eis-me aqui. E me perguntou: quem tu és? E respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete-me sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui a meu senhor. Veja, esse amalequita estava levando a coroa de rei de Saul, e o bracelete de rei de Saul estava entregando a Davi. Sim ou não? Você está comigo ou não? Está entregando para Davi. Mas aí veja o que Davi faz no versículo 11. Então apanhou Davi as suas próprias vestes, rasgou, assim como fizeram todos os homens que estavam com ele, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Versículo 15. Então Davi chamou a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Sabe o que Davi fez? Davi matou aquele amalequita, portador de má notícia, e era um mentiroso ainda, porque ele falou que tinha matado Saul, mas ele não tinha matado coisa nenhuma. Saul havia se matado. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem é portador de má notícia, querido, se torna um amalequita. Sabe, irmãos, nós temos que orar a Deus para que faça de cada um de nós pessoas portadores de boas notícias. Sabe, que viva o Salmo 1. O Salmo 1 é um salmo que vai nos mostrar aquilo que nós não devemos fazer, e depois o que nós devemos fazer. No Salmo 1 ele vai falar assim: bem-aventurado. Fala comigo, bem-aventurado significa mais que feliz, significa plenamente satisfeito. É o homem que não anda, Salmo 1, versículo 1, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Fala comigo: andar, deter, pode colocar aí, e assentar. Veja que é uma sequência. Você não deve andar no caminho dos pecadores. Não, Salmo 1 agora, eu estou no Salmo 1, por favor. Você não deve andar no caminho dos pecadores, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa, aquilo que você não deve fazer. Tem alguém comigo aqui ou não? Então nós não devemos ser, querido. Às vezes eu estou indo para São Paulo e o acidente aconteceu de manhã, mas à tarde as pessoas ainda estão parando, indo devagar só para ver o que tem lá do outro lado, que já está tudo limpo, porque as pessoas têm sede de coisa ruim. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe, irmãos, não ande segundo o conselho dos ímpios. Cuidado com seus psicólogos, com seus conselheiros. Cuidado com quem você está se inspirando. Cuidado com as suas referências. Cuidado com isso. Não ande segundo esses conselhos.
Não se detenha no caminho dos pecadores. Sabe o que é pecado, querido? Pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que você não foi programado para fazer. Deus nos programou para nós andarmos segundo a sua vontade, não os nossos desejos carnais. Amém? E nem se assente na roda dos escarnecedores. Mas agora ele vai falar aquilo que nós devemos fazer. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Fala comigo, meditar na palavra, dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Fala comigo, na estação própria, vai produzir. Diga forte, no tempo certo, vai prosperar, vai nascer, vai gerar, no devido tempo. Diga forte, no devido tempo. Sabe o que eu entendo, querido? Que tudo tem o seu tempo. Aqueles homens falaram para Davi, mas é agora, Davi, olha aí a sua chance, Deus preparou para você agora. Mas Davi falou assim, eu jamais vou fazer isso, eu não preciso antecipar nada. Quem está comigo, diga amém. Aquele que levou a coroa para ele, foi morto, porque estava fazendo mal contra o ungido de Deus. Seus irmãos, toma muito cuidado com isso, sabe? Não se detenha, não se assente na roda dos escarnecedores. A palavra fala, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, olha isso, Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim, olha, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Fala comigo, 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina. Veja, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, pés ligeiros para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos, a essa Deus abomina. Aqueles que semeiam contendas entre os seus irmãos. Conta a história de que um dia alguém chegou para Sócrates, um homem chegou para ele e falou, olha, eu preciso te contar algo sobre o seu amigo. Sócrates, eu tenho coisa para contar sobre o seu amigo. E Sócrates vira para ele e fala, peraí, antes de você me contar sobre o meu amigo, nós vamos fazer o teste das 3 peneiras. Se passar nesse teste das 3 peneiras, você me conta sobre o que você tem para falar sobre o meu amigo. E a primeira peneira é a peneira da verdade. Fala comigo, verdade. Sócrates pergunta para ele, olha, você tem certeza de que isso que você vai falar do meu amigo é verdadeiro? Você tem certeza que é verdade? Ao que o homem responde para ele, não. Alguém me contou, eu não posso afirmar se é verdade, eu ouvi de alguém. E Sócrates então diz para ele, então você não sabe se é verdade. Vamos então para a segunda peneira. A segunda peneira é bondade. Fala comigo, bondade. E Sócrates então pergunta para ele, isso que você vai falar do meu amigo é algo bom? É bom isso? E o amigo fala, e aquele que queria contar diz para ele, olha, não, na verdade é ruim. Então, além de não ser verdadeiro, também é ruim sobre ele, não é bom. Vamos então à terceira peneira, e a terceira é utilidade. Fala comigo, utilidade. Sócrates pergunta para ele e diz, olha, o que você vai dizer é útil para mim? Vai me ajudar em alguma coisa? Ao que
o homem responde para ele: bom, acho que ajudar, não exatamente. Então Sócrates conclui e diz para ele: olha, se o que você tem a dizer para mim não é verdadeiro, não é bom e nem útil, por que eu tenho que ouvir? Sabe, irmãos, nós somos pessoas que gostam de ouvir coisas que não têm utilidade nenhuma para a gente, que não acrescentem nada na nossa vida, e que às vezes, na imensa maioria, são coisas ruins. Tem alguém comigo aqui ou não? Mas eu gosto do texto que está lá em João capítulo 1, versículo 45 e 46. Se puder colocar aí para mim. A palavra diz que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha que alegria que Filipe está declarando para Natanael: achamos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, achamos a Jesus o Nazareno, o filho de José. E a Bíblia diz: então perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê, venha e veja. Sabe, querido, eu e você fomos chamados para anunciar boas notícias. Nós somos mensageiros de boas notícias, nós somos pregadores de esperança. Quem está comigo, diga amém. Sabe, Filipe estava anunciando: eu encontrei Jesus o Nazareno, o Jesus o Nazareno, filho de José, aquele de quem falou os profetas, aquele de quem falou Moisés. Mas Natanael vai argumentar e vai dizer: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém vai dizer: mas pode vir alguma coisa boa daquela igreja, daquela família, daquele bairro, daquela cidade? Pode sair alguma coisa boa da sua casa? Oh, meu irmão, mas eu tenho uma experiência com Jesus. Jesus transformou a minha vida. Oh, querido, eu não sei o que Ele fez na vida dos outros, mas eu era cego e agora eu vejo. Eu não andava, agora eu posso andar. Eu era preso, agora eu sou livre. Venha e veja o que Jesus fez na minha vida. Você não precisa argumentar, você não precisa falar notícia ruim, mas fale de Jesus. Oh, meu irmão, eu quero declarar para você, neste mês de junho, hoje é dia 1º de junho, hoje é o tempo de você receber boas notícias para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Jesus o Nazareno, Ele ressuscitou e Ele está vivo aqui hoje, e Ele fez uma obra na minha vida, e Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Oh, querido, em nome de Jesus, seja alguém que anuncia boas notícias, seja alguém que fala coisas boas. Oh, querido, quando alguém vier trazer alguma coisa para você, acesse aquilo que vai te edificar. Veja: oh, mas será que isso é verdade? Será que isso é bom? Será que isso é útil para a minha vida? Se você não tem certeza que é verdadeiro, se você não tem certeza que aquilo traz bondade e que aquilo vai ser útil para você, despreze em nome de Jesus. E sabe o que você vai fazer, querido? Fazer como Filipe fez com Natanael. Sabe o que ele citou? Ele citou a palavra de Deus. Ele citou: está escrito na palavra sobre Moisés, sobre os profetas. Meu irmão, medita na palavra de Deus. Sabe o que você tem que ser cheio? Sabe o que vai fazer a diferença na nossa vida? É sermos cheios da palavra, é pregarmos a palavra. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, creia, Jesus veio a este mundo para mudar a história. Sabe o que Maria estava recebendo no 6º mês? A mensagem de que o maior sonho de Deus para a vida dela iria se manifestar. E eu tenho uma boa notícia para você, querido. Neste mês de junho, há uma mensagem dos céus vindo ao seu coração. O sonho de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, vai se manifestar em você. Oh, querido, você não é um número da sociedade, você não é um número contado, mas você é um vaso escolhido por
por Deus, separado pelo Senhor. A palavra diz: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E assim como Maria foi escolhida, você foi escolhido por Deus para dar boas notícias, para ser um pregador de esperança. Só você que crê, aplaude e glorifica Jesus aí, bem forte, anuncie o nome dele, aleluia. Oh, querido, só para encerrar, eu quero que você leia comigo Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías, capítulo 52, versículo 7. A palavra fala: quão formosos são os pés. Diz assim: olha, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quem pode falar que o teu Deus reina? Fala comigo: o meu Deus reina. Fala comigo: meu Deus reina. Diga forte: Jesus reina. Diga forte: Jesus reina. Oh, querido, então em nome de Jesus, que você tenha pés formosos para anunciar a palavra, para falar de Jesus, para falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Oh, irmãos, esta igreja há 100 anos, irmãos, acredite, eu estou acompanhando alguns textos que falam sobre a igreja primitiva, como que surgiu a igreja primitiva. E sabe que para nós chegarmos até aqui, preço grande de sangue foi pago. Muitos cristãos pagaram com a sua vida, morreram, houve muitas dissensões. Mas sabe onde há o maior problema, querido? É muitas vezes na nossa língua, na nossa fala, na nossa boca. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo que este é um mês de boas notícias. Fala para o seu irmão que está do seu lado: se prepara, querido, Deus tem boas notícias para você. Sabe, irmãos, em nome de Jesus eu profetizo que esse mês você vai receber notícia da sua cura, você vai receber notícia da sua salvação, você vai receber notícia, sabe, de prosperidade. Deus tem notícia de transformação para a tua vida. Se coloca em pé aí, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o mundo corre para espalhar tragédias, amém? O mundo corre para espalhar escândalos, fofocas, mas nós fomos chamados para algo diferente. A palavra nos chama de atalaia. Fala comigo: atalaia. Você foi escolhido, querido, para ser um atalaia. Sabe o que é um atalaia? É um vigia que anuncia aquilo que Deus está fazendo, que anuncia as boas novas de salvação, que anuncia a esperança, que anuncia a vida eterna. Em nome de Jesus, querido, Deus te trouxe aqui hoje para você ser alguém que anuncia a verdade de Jesus, que anuncia que Jesus fez na sua vida. Oh, querido, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você tem recebido tantas má notícias, tantas coisas ruins. Má notícia do médico, má notícia, sabe, dos jornais, má notícias da internet, sabe, coisas que muitas vezes te ferem, ao invés de edificar a sua fé, acrescentar a tua fé, faz com que você fique preocupado com aquilo que não traz utilidade para você. Em nome de Jesus, querido, hoje Deus te trouxe aqui para que, assim como Maria, ao receber aquela mensagem no começo, ela era uma jovem, ela teve medo, mas o anjo disse para ela: não salve, não temas, ó agraciada, salve a agraciada, não tenha medo, porque o que de ti há de nascer será grande na terra. Querido, Maria foi usada por Deus, mas Deus hoje quer usar a mim, quer usar a você. Quem entende isso, diga amém. Sabe, irmãos, a palavra nos mostra de grandes homens de Deus, mas todos esses grandes homens falharam, não foram perfeitos. Moisés, a Bíblia vai chamar Moisés de homem mais manso da terra, mas Moisés assassinou um egípcio. Eu falei aqui de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas Davi mandou matar Urias. Davi se deitou com Batseba. Davi viveu dificuldades na sua casa, na sua família. Os grandes homens, Martinho Lutero, tantos homens, cada um deles, ninguém é perfeito, mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e a fé que nós temos em Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. Sabe o que isso fala comigo, querido? Que nós
não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Quem está comigo, diga amém. Sabe, irmãos, quando eu estou numa posição, às vezes, Deus tem me dado a oportunidade de estar em algumas mesas que são de gente importante. Mas quando eu oro para agradecer a Deus pelo alimento, eu falo para Deus, Deus, eu sei que eu não sou tudo isso. Mas quando também eu estou no momento mais difícil, eu sei que eu não sou tudo isso no momento difícil. O que vai fazer diferença é Jesus na nossa vida. Sabe, irmãos, o Senhor enxergou a Maria, o Senhor me enxergou, o Senhor enxergou você. Cada um de nós somos chamados por Deus, e nós não somos nem piores e nem melhores do que ninguém, do maior nome da palavra de Deus, ou do pior nome. Nós somos escolhidos e separados por Deus, para fazer a diferença nessa terra, para ser mensageiro de boas notícias, para ser mensageiro de boas novas. E eu profetizo, querido, que nesse mês de junho, Deus está entregando boas notícias para você. Há uma mensagem do céu para o teu coração, e você vai sair daqui, querido, declarando na tua família, declarando na tua casa: tem boa notícia de salvação para esta casa, tem boas notícias de salvação para a minha família, para o meu casamento, para a minha vida profissional. Tem boa notícia, porque o mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje e será o Jesus de eternamente. E só você, querido, que está disposto a receber boa notícia. Em 1 minuto eu quero orar por você. E se você puder, pega o seu celular, sua bolsa, tudo que você tem aí. Nós vamos encerrar esse culto, mas eu quero orar com você aqui na frente. Quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, tem gente que pensa que vai ser recompensado por má notícia, mas má notícia só faz dessa pessoa uma amalequita. Antes de você compartilhar alguma coisa, curtir alguma coisa, seguir alguém, veja se aquilo está edificando você. Sabe, irmãos, hoje todos nós somos chipados. Nós temos o chip do nosso celular, e daqui a uns dias a inteligência artificial, ela já vai, quando você entrar no supermercado, as pessoas já sabem qual é a marca do sabonete que você usa, a marca do creme dental que você usa, qual é a marca do sabão em pó que você usa, qual é o tipo de roupa que você gosta, qual é o tipo de loja. E hoje, na rede social, oferece isso para nós. E acredite, irmãos, aquilo que você busca é aquilo que você encontra. Alguém um dia fez uma experiência e fez uma pergunta, eu já disse isso aqui na igreja. Se eu perguntar para você quantos carros vermelhos você viu hoje, você não vai talvez nem se lembrar de nenhum. Mas se a partir de agora você sair daqui e começar a olhar, você vai reparar em todos os carros vermelhos. Porque você vai começar a procurar isso. Porque você atrai aquilo que você procura. E em nome de Jesus, querido, que você queira atrair a palavra de Deus. Que você queira atrair Deus. Que você queira ser de Deus. Sabe, que você queira meditar na palavra. Que você queira buscar a Deus. Que você não ande, não se detenha e não se assente, não dê acesso àquilo que não te edifica, mas em nome de Jesus, que você seja um propagador de boas novas, um propagador de boas notícias. A palavra diz que são formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 15, a palavra diz que nós devemos ser pregadores da palavra. Como pregarão se não forem enviados? Que você possa pregar boas notícias. Feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus por um momento. Sabe, que você ore a Deus para si, como Filipe falou, todo cheio de ânimo e de entusiasmo daquilo que ele havia encontrado, da notícia que ele havia encontrado Jesus. Que você, como Filipe também, tenha esse desejo de compartilhar Jesus, daquilo que Jesus fez na sua vida. Sabe, que a sua notícia seja de esperança, seja de cura, seja de libertação.
Deus, hoje, como Gabriel, como os profetas, como Jesus e os apóstolos, faz em cada um de nós aqui, ó Deus, mensageiros de boas novas, mensageiros de boas notícias. Meu Pai, eu profetizo que nesse mês de junho haverá boas notícias de salvação, ó Deus, haverá boa notícia de cura, de libertação, ó meu Pai, de portas abertas, em nome de Jesus, Pai. Eu desfaço agora, Deus, todo mal, ó meu Pai, em nome de Jesus, todo medo. Senhor, há pessoas aqui que talvez estejam assustadas, ó meu Deus. Há um provérbio romano que diz, ó meu Pai, que o covarde morre 1000 tipos de morte, porque ele sempre está pensando como vai dar errado. Meu Deus, que o espírito de Saul, que pensava que tudo ia dar errado, saia de nós, mas com o espírito de Davi, ó Deus, de alguém, ó meu Pai, que sabia aguardar o tempo em que o fruto iria gerar, ó Deus, em que iria dar fruto na estação própria. Meu Pai, eu abençoo cada filho teu aqui, e eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que todo mal está vencido. Oh meu Pai, que a tua glória é manifesta nessa família, é manifesta nesse lar. Deus, nos dá, Senhor, o espírito forte, oh Deus, oh meu Pai, o espírito inabalável, que nós possamos sair daqui guardados pelas tuas mãos poderosas. Eu creio, Deus, aleluia. Adora, Senhor, vamos lá. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, levante suas mãos bem alto, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje recontando a sua história. Você é um pregador de boas novas, de boas notícias sobre a sua casa, sobre a sua família. Coloque a mão na pessoa de receber. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, seja agora, Senhor, na sua bondade infinita, enchendo essas mãos de bênçãos físicas, materiais, sentimentais, espirituais, toda a sorte de bênção, meu Pai. Derrama nessas mãos agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Traga sua mão do alto da cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Passa convosco, Deus abençoe cada um. Um ótimo mês de junho, mês de boas notícias, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, dá um abraço a esse querido que está do seu lado aí.